seja bem-vinda. Estou de volta agora para falar sobre mais uma operação entre polinômios, agora a divisão. Ao contrário da adição, subtração e multiplicação, a divisão não é tão intuitiva, tá? A gente precisa discutir com um pouco mais de cuidado. Antes de falar da divisão entre polinômios, vamos falar aqui sobre como a gente divide números naturais. Por exemplo, imagine que eu queira dividir 437 dividido por 8, por exemplo. Tá? O que a gente faz quando a gente tem essa divisão aqui desse tipo? A gente aprende lá no ensino fundamental 1 a usar o método das chaves. Ou seja, eu pego esse 437 e coloco o 8 aqui. A gente sabe que esse 437 é o meu dividendo, lembram disso? E o nosso 8 é o divisor. Quem eu vou encontrar aqui é o quociente e, eventualmente, eu vou ter um resto. Eventualmente não, eu vou ter um resto. Pode ser que ele seja nulo ou não. Como é que eu efetuo essa divisão? Eu não vou efetuar direto 437 dividido por 8, senão eu já saberia a divisão de cabeça. Então eu começo a olhar 4 centenas dividido por 8 unidades. 4 é menor do que 8, então eu não consigo fazer essa divisão. Aí eu pego aqui 43, né? 43 dezenas dá para dividir por 8. 43 dividido por 8, aí eu vou pensando em números que se aproximam disso daqui. Por exemplo, 5. Porque eu sei que 5 vezes 8 vai dar 40. Se eu colocasse 6, 6 vezes 8 dá 48, ia passar. Então eu vou ter 40, 5 vezes 8, 40, aí eu faço uma subtração. 43 dezenas menos 40 dezenas vai me sobrar 3 dezenas. Só que 3 dezenas junto com 7 unidades, eu ainda tenho 37 unidades para dividir por 8. Então, 37 dividido por 8, aí eu começo a pensar de novo. 5 vezes 8 dá 40, é muito. Então, 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 8 dá 32. De novo, eu faço a subtração. 37 menos 32 vai dar 5. E agora eu tenho 5 unidades para dividir por 8. Aí eu digo que não dá para continuar essa divisão. Na verdade, a gente sabe que dá para continuar essa divisão se a gente tivesse no contexto de números racionais ou números reais. A gente aprende a fazer a divisão dessa maneira quando a gente está dividindo números naturais. Então, quando você fala para uma criança que está aprendendo a efetuar a divisão e você fala para ela, quanto que é 10 dividido por 5? Ela fala 2. Quanto que é 5 dividido por 10? Ela vai falar, não tem jeito. E aí não é porque a criança é boba, é porque ela está fazendo essa divisão num contexto onde o conjunto que ela conhece são os naturais. 5 dividido por 10 não é um número natural, portanto não dá mesmo para fazer essa divisão. Ok? Então a gente só consegue dividir números maiores por números menores. Eu não consigo dividir um número menor por um número maior. Então eu paro a minha divisão aqui. O que eu encontrei? Eu encontrei o 54 como quociente e eu encontrei o 5 como resto. Quanto tempo a gente não ouviu falar de resto, né? Então eu tenho o dividendo, o divisor, quociente e resto. O que eu posso escrever sobre esses caras, né? Quando eu divido 437 por 8 e encontro 54 com o resto 5, eu estou dizendo que o 437 é a mesma coisa que 54 vezes 8 mais 5. Então eu tenho o dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto, tá? Lembrando que no nosso caso aqui, que é uma divisão de números naturais, nós paramos a divisão, acho que eu pus isso na minha cabeça, né? Nós paramos a divisão
quando o resto é menor que o divisor. No caso dos polinômios, qual é o critério que a gente vai utilizar para saber se a gente continua ou para a divisão? O critério vai ser o grau. A gente vai parar a divisão quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Beleza? Então, vamos pegar esse mesmo esquema, esse mesmo método e fazer com polinômios. Tá? Vai ser o mesmo esquema. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu quero, então, dividir o polinômio x² mais x³ menos 7x² mais 9x menos 1 pelo polinômio x² mais 3x menos 2. É possível fazer essa divisão? Sim, porque o grau do dividendo é maior do que o grau do divisor. Nós só vamos trabalhar com divisões em que o grau do dividendo é maior do que o grau do divisor. Esse é o nosso critério, assim como tinha um critério lá nos números naturais. Então, o princípio é o mesmo, a gente não vai conseguir dividir tudo de uma vez, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai por partes. Então, a gente vai olhar o termo dominante. Então, em primeiro lugar, se o seu dividendo não estiver organizado, ordenado, você ordena ele do maior para o menor expoente. A mesma coisa com o divisor, do maior para o menor expoente. Feito isso, você vai olhar para os termos dominantes. Os termos dominantes aqui são x² e aqui x². Você vai pensar, quanto que vezes x² dá x²? Aqui no caso é simplesmente x², porque x² vezes x² vai dar exatamente o meu x². É exatamente como você faz com os números. Acontece que esse x² está multiplicando todo o divisor. Então, você não vai parar por aqui. Você vai fazer x² vezes 3x, vai dar mais 3x², x² vezes menos 2, menos 2x². O que eu faço com isso depois que eu tinha lá o 437 dividido por 8? Depois que eu fiz 5 vezes 8 deu 40, o que eu fiz com 43 e com 40? Eu subtraí. Você vai fazer a mesma coisa aqui no caso de polinômios. Muito cuidado com o sinal, tá? Tem livro que ensina você trocar o sinal de todo mundo aqui e somar. Eu prefiro falar que eu estou subtraindo porque é o mesmo método que eu uso para os números. Só tem que tomar cuidado com o sinal. x² menos x², 0x². Não preciso escrever. x³ menos 3x³ menos 2x³. Menos 7x² menos 2x², então toma cuidado com esse sinal, vai ficar mais 2x², então vai ficar menos 5x². 9x menos, aí eu não tenho correspondente aqui a variável x elevado à primeira, então eu vou colocar simplesmente 9x menos 1. É como se eu estivesse descendo aquelas 7 unidades quando eu estava fazendo a operação com os números. É a mesma coisa, o que não tem aqui para subtrair, eu desço, porque eu subtraio a quarta com a quarta, x³ com x³, x² com x². É como se eu estivesse fazendo centena com centena, dezena com dezena. No caso nosso lá dos números, não tinha unidade para subtrair, eu só descia a unidade. Aqui eu não tenho o correspondente ao x para subtrair, eu vou simplesmente descer esse 9x menos 1. E aí eu continuo o mesmo processo. Observa aqui, qual é o grau desse resto? É 3. Qual é o grau do divisor? É 2. Então eu continuo a divisão, porque o grau do resto ainda é maior do que o grau do divisor. Então eu vou olhar para o termo dominante, menos 2x³ e x² e pensar o que vezes x² dá menos 2x³. É fácil imaginar que é o menos 2x, porque menos 2x vezes x² vai dar menos 2x³. Só que o menos 2x não está multiplicando só o x², está multiplicando todo o divisor. Vai ficar menos 6x² mais 4x. O que eu faço com esse resultante aqui? Eu subtraio do resto que eu tinha. Opa!
Então, subtraindo, tomando cuidado com o sinal, menos 2x ao cubo, menos 2x ao cubo, nada, era o que eu queria, foi eu que forcei isso a acontecer. Menos 5x ao quadrado, menos 6x quadrado, vai ficar mais 6x quadrado, então vai ficar simplesmente x ao quadrado. 9x menos 4x vai ficar mais 5x, e menos 1, não tem com quem subtrair, eu simplesmente desço esse menos 1. X ao quadrado, então eu tenho aqui um polinômio, um resto de grau 2, e aqui eu tenho um divisor de grau 2. Eu ainda posso continuar essa divisão. Continuando a divisão, eu olho para o termo dominante, x ao quadrado, e olho para o termo dominante, x ao quadrado. O que vezes x quadrado dá x quadrado? Muito simples, é 1. 1x quadrado, 1 vezes 3x, 3x, 1 vezes menos 2, menos 2. O que eu faço com tudo isso? Eu subtraio. Então, subtraindo, cuidado com o sinal, eu tenho x quadrado menos x quadrado, 0, 5x menos 3x, 2x, menos 1 menos menos 2, vai ficar mais 1. Beleza. Olho para esse resto, é um resto de grau 1. Olho para o divisor, grau 2. A minha divisão está encerrada, não posso continuar essa divisão, porque o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Portanto, nessa minha divisão, onde o dividendo é esse cara aqui de quarto grau, de grau 4, o meu divisor é esse cara de grau 2, o meu quociente é esse cara aqui de grau 2 também, e o meu resto é esse cara aqui, que é de grau 1. O meu resto sempre tem grau menor do que o grau do divisor. O que eu posso escrever, então? Se eu chamo esse meu dividendo de P de x, se eu chamo o meu divisor de H de x, se eu chamo o meu quociente de Q de x, e se eu chamo o meu resto de R de x, quando a gente está dividindo um polinômio P de x por um polinômio H de x, a gente está procurando um polinômio Q de x, que vezes H de x mais R de x, que é o resto, gera exatamente esse polinômio P de x. Vejam só que interessante. Aqui eu tenho um polinômio de grau 2, um outro polinômio de grau 2. Quando eu multiplico, eu gero um polinômio de grau 4. Somado com um polinômio de grau 1, permaneceu um polinômio de grau 4, que é o polinômio P de x, também de grau 4. Ok? Então, a divisão entre polinômios respeita basicamente o mesmo método da divisão entre números naturais. A única diferença é que o critério, ao invés de ser um número menor do que outro, vai ser um polinômio com um grau menor do que outro, ok? Eu paro a minha divisão quando o resto tem grau menor do que o grau do divisor, beleza? E aí é importante saber escrever essa expressão aqui, tá? Ela muitas vezes ajuda a gente a resolver a questão. Ou seja, o que é dividir um polinômio P de x por um polinômio H de x, dizer que você obteve um quociente Q de x e um resto R de x. Significa que P de x é igual a H de x vezes Q de x mais R de x, ok? Eventualmente, esse cara aqui, que é o R de x, esse cara aqui pode, nem sempre, mas ele pode ser identicamente nulo. Identicamente, vou colocar identicamente não, vou colocar nulo. Ele pode ser o polinômio nulo. Ok? O que significa quando o resto é zero nos números? Quando o resto é zero, significa que eu tenho uma divisão exata. Significa que o divisor era de fato um divisor desse número que é o dividendo. Né? Ou que o dividendo é divisível pelo divisor. A mesma coisa acontece para os polinômios, tá? Eu vou escrever isso agora para vocês. Deixa eu apagar de um jeito melhor aqui o que a gente acabou de fazer. Esse cara pode ser nulo
esse cara pode ser nulo, isso significa o quê? Se R de x for identicamente nulo, se for o polinômio identicamente nulo, nós dizemos que a divisão de P de x por H de x é exata, ou que P de x é divisível por H de x. Beleza? Então, essa é a divisão entre polinômios. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.